Olá! Boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu tô aqui para falar de um assunto que vocês têm me cobrado depois que eu fiz aqueles stories falando que eu fui naquela assembleia em que eu dei um parecer sobre aluguel por temporada. Então eu tô aqui para esclarecer algumas coisas, explicar para vocês o que tem, qual que é a tendência atual desse assunto, quais são as polêmicas, quais são as questões que envolvem e como que foi essa assembleia no sentido de por que os condôminos e baseado em quê, em quais fatos, argumentos jurídicos que eles optaram por, depois da minha explanação, depois da minha contribuição lá com os argumentos, com as explicações jurídicas, com as possibilidades jurídicas, como que eles escolheram restringir de forma muito forte o aluguel por temporada. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu já nem estou mais chamando isso de aluguel por temporada e vocês vão ver hoje, agora aqui nessa nossa conversa, que eu tô modificando a minha forma de falar a respeito disso, exatamente porque, por uma questão jurídica, por uma questão de que existe uma lei que define o que é aluguel por temporada, e essas locações por curtíssimo prazo, que em geral são feitas pelo Airbnb ou outros tipos de plataforma, na verdade não importa muito a forma como existe a contratação. O que importa é que são aqueles aluguéis rápidos, que a pessoa fica 1, 2, 3, 4 dias ali no condomínio, a pessoa, a família, às vezes uma grande quantidade de pessoas que nem comportaria a unidade condominial, o apartamento ou a casa, a unidade ali do condomínio nem comportaria aquela grande quantidade de pessoas ali dentro. E o pessoal vai porque quer aproveitar, acontece muito em locais de praia ou de veraneio em geral, porque o pessoal quer locar para passar lá um final de semana e aproveitar ao máximo, aproveitar como se não houvesse amanhã aquele final de semana. Então coloca um monte de gente ali dentro, aí divide o valor da diária para ficar mais barato, e isso num condomínio onde tem pessoas que moram, que vivem naquele lugar, que tem uma relação com o ambiente ali. Tá muito calor, então eu tô com o ventilador ligado aqui, tá, gente? A relação das pessoas que são proprietários dos apartamentos ou das casas dentro do condomínio, a relação com aquele ambiente é completamente diferente. Então, vamos partir logo para o que interessa, que que são os argumentos jurídicos que eu trouxe para essa assembleia e que foram determinantes na votação dos condôminos por proibir o aluguel por temporada. Eles não proibiram completamente, tá, nesse condomínio. Eles fizeram uma redução, uma grande restrição, colocaram vários requisitos, colocaram diversas dificuldades que fazem com que haja uma maior responsabilidade, tanto de quem está locando, do locador, quanto do locatário, quando vai acontecer esse tipo de contratação. Antes, ainda tem uma coisinha para dizer, que é o seguinte, gente, o que eu tô falando, e eu deixei isso bem claro lá também na Assembleia, é o seguinte: não significa que, porque houveram decisões judiciais em um sentido, porque existem argumentos muito fortes em um determinado sentido, que há uma garantia de que qualquer processo judicial vai ser decidido da mesma forma. Não existe essa garantia. Aliás, no direito, na justiça, quando se trata de leis de processos judiciais, nós não podemos dizer, eu não teria coragem de dizer em nenhuma situação. Não me ocorre agora uma situação em que eu teria 100% de certeza de que alguma coisa ia ser definida de um determinado jeito na justiça. Podem acontecer em diversos tipos de interpretações, cair na mão de um juiz que pensa de uma forma diferente. Claro que aí pode haver recursos, essa decisão pode ser alterada no tribunal, depois ela pode ser mantida ou alterada de novo no tribunal de terceira instância. Se eu estiver falando um juridiquês aqui, que é alguém que está assistindo, eu sei que tem pessoas que me seguem que não são da área jurídica,
Se eu estiver falando coisas aqui difíceis de entender, gente, eu tô totalmente à disposição para esclarecer, tá bom? Pode perguntar mesmo. Aliás, eu adoro conversar sobre esses assuntos, adoro explicar, adoro esclarecer, adoro trocar ideia, então eu tô à disposição. Bom, então, é uma questão polêmica. Os argumentos que eu vou trazer são fortes, porém, eles podem sim ser questionados e desconsiderados por algum juiz aí. Eu tô me baseando em uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou seja, terceira instância, significa que já houve um processo em primeira instância, decidido por um juiz local, um juiz da cidade onde esse processo aconteceu, depois houve recurso, ele foi para a segunda instância, ele foi decidido por um tribunal do estado desse processo, depois houve mais recurso, ele foi para a terceira instância, daí ele já foi decidido por um tribunal federal, um tribunal que dá decisões que devem no sentido assim, que existe uma tendência de serem seguidas por todo o território nacional, por todas as comarcas jurídicas. Então, é uma tendência. Estou me baseando numa decisão de um tribunal de terceira instância mega importante para as diretrizes que os advogados, que os outros juízes vão seguir dali para frente. É uma decisão recente, uma decisão de 2021. E aí, me aprofundei em tudo que diz essa decisão, esse acórdão. Eu me aprofundei em cada um dos itens para poder argumentar de forma mais aprofundada, de forma mais tranquila, de forma mais detalhada, de forma clara, que as pessoas pudessem entender, porque os condôminos também não são, podem ser, mas não se espera que os condôminos entendam linguagem jurídica, não se espera, a gente não prepara uma fala, um parecer verbal para dar numa assembleia esperando que os condôminos tenham conhecimento jurídico da linguagem jurídica. Então eu me aprofundei bastante e resumi bastante e tornei bem clara essa explicação, que é o que eu vou passar aqui para vocês de forma rápida. Aqui eu não vou me aprofundar tanto para não ficar uma aula de direito, né? Para ficar uma coisa rápida para quem tem interesse na área. Vamos lá então. Primeira coisa, não podemos dizer, na minha interpretação e na forma como foi interpretado pelo STJ, nós não podemos considerar esse tipo de locação por curtíssima temporada, 1, 2, 3, 4, 5 dias, como por curtíssimo prazo, como aluguel por temporada, como está na lei. Porque existe a lei do inquilinato, que determina como como são os contratos, como são os compromissos entre locador e locatário em diversos tipos de locações e determina o que é e como deve ser feito um aluguel por temporada, que é considerado tudo que é menos de 90 dias. Porém, esses aluguéis feitos por essas plataformas ou da mesma forma como são nas plataformas tipo Airbnb, mesmo que não seja por aplicativo, mas que seja os termos sejam parecidos, eles não podem ser considerados por temporada, porque está no artigo 48, parágrafo único, os requisitos que determinam como deve ser um contrato, e esses contratos de curtíssima temporada não atendem esses requisitos, ok? Se você for olhar lá, você vai ver. Então, primeiro ponto, não se encaixa em locação por temporada. Qualquer dúvida, repito, gente, podem me procurar. Outra coisa, aí surgem, né, os argumentos nas diversas polêmicas que já existiram, nos diversos processos que já aconteceram tratando desse tema. Surge a questão também, alguns alegando, alguns questionando se não seria então um contrato de hospedagem. Não se encaixa também em contrato de hospedagem, não se encaixa também na lei que existe, também uma lei que determina o que é hospedagem e como ela deve acontecer. A hospedagem, ela oferece serviços que esse tipo de locação de um imóvel por curtíssimo prazo não oferece.
esse tipo de serviço, que são obrigatórios para ser considerado por temporada. E também exige um cadastro em órgãos específicos que regulam a hospedagem no Brasil, que nós sabemos que o aluguel de um apartamento ou de uma casa não vai acontecer, não acontece esse cadastro, não acontece essa formalização de uma temporada, de uma hospedagem. E aí, o pessoal sempre me pergunta, né? Aí eu gravei aquele stories aqui no Instagram, já surgiu a questão. E vieram me perguntar, né? Porque foi pro Facebook também, e aí lá no Facebook vieram me perguntar. E o direito de propriedade? O pessoal já vem com essa carta na manga. Mas é o seguinte, gente, direito de propriedade existe, direito de propriedade é importante, direito de propriedade é resguardado, é protegido pela Constituição Federal, porém, e aí tem o porém, direito de propriedade é inquestionável? Na verdade, mais importante do que isso, seria o direito de propriedade ilimitado? Será que não existe nenhuma limitação ao direito de propriedade? Que seria assim, então, eu tenho um imóvel, é minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser com ele, não importa mais nada, não importa a sociedade, não importam os vizinhos, não importam se eu estou atrapalhando a vida de alguém. Gente, aquela coisa que a avó da gente já dizia, mas é verdade, que podemos encaixar isso em uma verdade jurídica. O nosso direito termina onde começa o do outro. A gente aprende isso desde quando a gente é criança. Inclusive o direito de propriedade. Porque pensa uma coisa, e ainda mais, gente, isso ainda mais dentro do condomínio. Dentro do condomínio isso fica muito evidente, isso fica muito forte e fácil de entender. Porque se eu tenho uma casa que é até longe de outras casas, tem terreno grande, tudo, eu tenho direito de propriedade, esse direito de propriedade é protegido e eu vou ter, ele vai ser mais abrangente, vamos dizer assim, ele vai ter menos limitações do que um direito de propriedade de um imóvel que fica dentro de um condomínio. Você concorda comigo que o meu próximo está muito mais próximo dentro de um condomínio? O meu vizinho, ele tá ali, ó, parede com parede. E outra, existem áreas comuns. Se eu tenho uma casa com piscina que não tá num condomínio, a piscina é minha, não tem área comum que eu divido, área de copropriedade que eu divido com outras pessoas. Eu faço o que eu quiser ali. E eu coloco dentro ali pessoas que estão alugando aquela casa para fazerem o que quiser ali dentro. Vai ser muito mais difícil dentro de uma casa que tem um terreno grande e tudo, ou mesmo uma casa que não é terreno tão grande, de qualquer forma vai ser mais difícil lesar o direito do outro do que dentro do condomínio. Dentro do condomínio, gente, quando a gente investe num imóvel dentro de um condomínio, quando a gente aluga um imóvel num condomínio, a gente já tem que saber que existem regras, que existe uma regulamentação, que existe que a gente vai ter que respeitar certos limites. E isso inclui o direito de propriedade também. Porque existe uma outra lei que se chama Lei de Vizinhança, Direito de Vizinhança. Isso tá dentro de artigos do Código Civil. Direito de vizinhança. O meu direito vai até onde começa o do outro. Eu não posso... E, aliás, isso ficou muito evidente nos últimos tempos aí, por várias questões relacionadas à pandemia e tudo, que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. No condomínio existe toda uma coletividade que em muitos casos está sendo prejudicada pelo direito de um. Então, para beneficiar um, para preservar o direito de um, nós lesamos o direito de todos os outros? Não faz sentido. Existe o princípio da solidariedade, que também é protegido pela Constituição. Princípio da solidariedade, direito de vizinhança, tudo isso está na lei, está na Constituição, está no Código Civil e está no bom senso. Não podemos acreditar que o nosso direito é mais importante que o direito dos outros e ainda, no caso, de um condomínio de várias outras pessoas. E aí, como que o aluguel por temporada acaba lesando o direito de outras pessoas? Por temporada não, por curtíssimo prazo. Por causa daquilo que eu falei no começo, gente. As pessoas, em geral, não vamos generalizar, mas é muito, muito, muito comum, é a maioria,
que aluga em locais de veraneio, apartamentos que ficam em condomínios na praia. Eles vão ali para aproveitar aquele lugar como se não houvesse amanhã. Eles colocam uma sobrecarga nas áreas comuns do condomínio, porque eles utilizam de uma forma... primeiro, isso que eu falei como se não houvesse amanhã, porque amanhã eles não vão mais estar naquele lugar mesmo. Segundo, que eles não têm comprometimento. O condômino que alugou e o inquilino ali de dias que vai ficar ali, eles nem se conhecem, na imensa maioria das vezes. Eles não têm um vínculo, não têm um compromisso, não têm uma preocupação em preservar aquele lugar, muito menos em respeitar a questão de não fazer barulho, a questão de não colocar som alto na piscina, esse tipo de coisa que lesa aquele direito daquela pessoa que investiu num condomínio exatamente para poder ter um ambiente de tranquilidade, de segurança. Isso sem falar do quanto é inseguro ter uma rotatividade de pessoas, que esses aluguéis de curtíssimo prazo, as pessoas começam a alugar por plataformas de locação de imóvel ou de outra forma, mas assim, acabam hoje mesmo, à noite já entra outro. Saiu um hoje de manhã, à noite já entra outro, amanhã já é outro, e quando você vê, tá tendo o condomínio está sendo frequentado cada hora por uma pessoa diferente. Você não sabe quem é, você não sabe se você pode ou não confiar naquelas pessoas, você não sabe qual é o caráter, e comprometimento você sabe que não tem, porque a pessoa não tem menor zelo. Ou algumas exceções têm um zelo, mas ela não tem um zelo no sentido assim, isso aqui é meu, depois eu vou voltar aqui. Porque mesmo quem não mora no condomínio, que vai só na temporada, que vai só nas férias, que vai aos finais de semana, aos feriados prolongados, ele tem um carinho por aquele lugar, ele tem uma afeição, ele cuida porque é dele. Ele não vai agir da mesma forma que uma pessoa que não tá nem aí para aquele lugar, que ela nunca mais vai voltar lá, que não é dela. E ela não pretende, ninguém vai cobrar nada dela, ninguém nem sabe onde ela tá, quem é ela, não sabe nada dela. Então, é muito diferente. Existe outra questão, que é a destinação do condomínio, gente. A destinação do condomínio está prevista na convenção do condomínio. E ela não pode ser, é uma obrigação que está no Código Civil, que todos têm que respeitar. Todos os condôminos têm que respeitar a destinação do condomínio. E quando o condomínio é residencial, ele até pode ter uma locação por temporada que siga a lei do inquilinato. Nós estamos falando daquelas locações que não seguem a lei do inquilinato. Então, ele até pode ter, porque aí vai ser considerado residência. A pessoa não precisa ter ali ser a residência principal dela para ela respeitar a destinação residencial do condomínio. Basta que ela esteja ali para passar um tempo, para viver como se fosse a casa dela, ainda que seja por pouco tempo. Sendo que o proprietário que fica alugando por curtíssimo prazo, toda hora ele está alugando por curtíssimo prazo, ele não está respeitando a destinação obrigatória por lei, que o respeito é obrigatório por lei, que está na convenção do condomínio, que é a destinação residencial. Ali não é um imóvel, não é um condomínio comercial, é um condomínio residencial. E a exploração econômica das unidades imobiliárias, das unidades dos apartamentos ou das casas, quando o condomínio é de casa, não condiz com a destinação residencial do condomínio. Então, isso também está contrário à lei. Uma outra questão que tem sido muito, que foi, pelo menos nessa assembleia que eu fui, tem sido muito levantada pelo pessoal dos condomínios, pelos síndicos que eu tenho contato, pelos meus clientes, tem sido que isso, em geral, gera um acúmulo de funções, uma sobrecarga aos funcionários do condomínio. Tanto pelo uso excessivo das áreas comuns, uso excessivo e descuidado das áreas comuns, que aí gera uma necessidade de limpeza, uma necessidade de
de cuidados, de manutenções, muito maior do que se apenas os proprietários estivessem passando por ali, estivessem usufruindo do condomínio, das áreas comuns do condomínio, como uma outra questão que aí fica pior ainda o negócio, que é o seguinte: às vezes, quase sempre, muitas vezes, se utiliza do zelador, do porteiro, de algum outro funcionário, em geral o zelador ou o porteiro, para entregar as chaves ao inquilino que está chegando. Isso, gente, é uma questão muito delicada, porque primeiro que função de porteiro e função de zelador não é se responsabilizar por chave. Responsabilizar. Olha isso, gente. Se você está com a chave de um apartamento durante um determinado período, você fica com a chave, porque daqui 15 dias eu tô aqui no meu condomínio, aí eu vou sair, eu vou embora, eu vou lá para minha casa, em outra cidade, que eu tô falando de situações desse tipo, tá? Que aqui em Bertioga acontece muito. Eu sou dono, eu vim aqui dar uma passada aqui no meu imóvel e aí eu vou deixar a chave com o zelador, porque eu vou colocar o meu imóvel para alugar por curtíssima temporada e pode acontecer a qualquer momento de chegar aqui um inquilino e a chave tem que estar com o zelador. Nesse meio tempo, se acontece alguma coisa nesse imóvel, se acontece algum problema, se acontece... Imaginem aí, qualquer coisa ruim que possa acontecer ali. Qual vai ser a primeira pessoa que vai ser alvo de desconfiança? Qualquer um que esteja com a chave, óbvio. Então isso é uma sobrecarga de responsabilidade que não condiz com a função desses servidores do condomínio, desses funcionários do condomínio. Não condiz. Outra coisa, acúmulo ou desvio de função. Isso pode gerar um passivo trabalhista. Se uma hora ou outra um desses funcionários fica insatisfeito e resolve entrar com uma ação trabalhista, ele pode muito bem alegar acúmulo de função. E vocês acham que quem que vai ficar como réu no processo? Quem que vai ser acusado no processo de ter gerado acúmulo ou desvio de função? Não vai ser. Pode até ser só o condômino que... Pode até ser que a pessoa que coloque na justiça como réu apenas o condômino que entregou a chave e que pediu esse favor. Favor, ó, você tá pedindo favor para um funcionário do condomínio. Pode até ser, mas na hora H, na hora de proteger o trabalhador e de colocar os pingos nos is ali que o juiz for julgar, ele pode muito bem colocar o condomínio ali, se é que o funcionário já não vai ter colocado. E o condomínio é responsável sim por isso. E pode muito bem ser condenado numa ação trabalhista por causa desse acúmulo ou desvio de função de deixar o zelador ou o porteiro responsáveis por essa entrega de chaves, tá? Então, problemas com funcionários. Recapitulando. Acúmulo e desvio de função, uma sobrecarga de responsabilidade, uma sobrecarga de limpeza e manutenção das áreas comuns por causa do uso excessivo e aquele uso, né, com aquela gana de aproveitar aquele ambiente, porque nunca mais eu vou voltar nesse lugar e eu não sei quando que eu vou ter outra oportunidade de estar num lugar tão legal assim, com essa piscina, com essas áreas comuns, e eu vou aproveitar loucamente, sem respeito pelo ambiente, né? Então gera um grande acúmulo de trabalho, acúmulo não, um excesso de trabalho. E tem uma outra questão importante aí também, gente, que é o fato de todos os condôminos pagam para que haja funcionários dentro do condomínio que vão zelar, que vão limpar, que vão cuidar, que vão prestar um serviço ao condomínio, à coletividade de condôminos. Eles estão sendo pagos para isso e é para isso que os condôminos pagam a taxa condominial. Eles não estão pagando a taxa condominial para que os funcionários realizem funções, fiquem à mercê só dos interesses de um. Então, um vai lá e pede para o funcionário realizar ações que
tarefas que só beneficiam a ele, sendo que o funcionário é do condomínio e é pago por todos. Bom, eu avisei vocês que eu ia falar de uma forma bem, assim, rápida e só mencionar os pontos, né, que foram os argumentos que eu utilizei nesse parecer jurídico, nessa assembleia que terminou com a votação dos condôminos por não proibir, mas limitar muito e dificultar muito esse tipo de locação, que de uma forma que vai gerar uma responsabilidade muito maior, tanto para o condômino que loca, quanto para o inquilino. Na verdade, o inquilino ele não vai ficar com tanta responsabilidade, mas vai dificultar essa falta de respeito e de segurança que acontece, em geral, nesses aluguéis de curtíssimo prazo. Como eu já disse, isso tudo foi baseado num estudo aprofundado que eu fiz, e nos argumentos utilizados nesse julgado recente do STJ a respeito dessa questão, definindo que no julgado ali, a autorização que o tribunal, a STJ, deu foi de que é possível proibir completamente. No condomínio que eu dei o parecer, que me contratou para dar o parecer, eles não quiseram proibir completamente, mas já está permitido pela já existe essa tendência jurisprudencial de haver a proibição total. Já é possível, baseado em jurisprudência. Retomando o que eu disse antes, no começo, pode haver questionamento? Pode. Pode haver uma decisão contrária a tudo isso que eu estou falando? Pode. Garantia existe? Não existe. Mas bastante respaldo, embasamento existe. Ok? Como eu disse, estou à disposição tanto para pareceres mais aprofundados, quanto se eu tiver usado algum juridiquês aqui e vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Ai, meu Deus, eu esqueci como que finaliza a live aqui no Instagram. Vou clicar no X, né? Tomara que fique gravado. Encerrar vídeo ou vídeo.